Olá, eu sou Rodrigo Urubatã. Esta é mais uma aula do curso básico de Rails. Todas as aulas serão disponíveis gratuitamente no meu blog. Por favor, se tiverem dúvidas ou comentários, deixem no post relacionado a cada aula. Eu vou responder todas as dúvidas o mais rápido possível. E se você quiser baixar o vídeo da aula para assistir na sua televisão, no seu celular, tablet, ou se quiser simplesmente incentivar este que vos fala a fazer mais videoaulas, as aulas estarão disponíveis para venda no blog também. A diferença é que quem comprar pode baixar o vídeo e vai ter acesso ao código-fonte das aulas também. Bom, espero que vocês gostem desta aula. Até mais. Vamos começar melhorando a parte de autenticação do último exemplo. Vamos criar um model novo para representar a seção da aplicação. Para seguir o modelo REST, a gente precisa criar uma seção. Então, criando um arquivo no app.models_session.rb, vamos criar uma classe session e vamos utilizar os recursos do ActiveModel, incluindo alguns módulos do ActiveModel, que faz parte do ActiveRecord, de permitir que o ActiveRecord seja utilizado, alguns recursos do ActiveRecord serem usados sem um banco de dados. Esse módulo naming precisa ser estendido para que funcione, não adianta fazer um include. E agora podemos utilizar validações e todos os recursos, diversos recursos do ActiveRecord nessa classe simples session. Criamos dois atributos, name e password, e vamos validar a presença deles. Os dois atributos precisam estar disponíveis para que a gente possa fazer o login. Estes três módulos vão permitir a utilização dos helpers de formulário. Este construtor que vamos criar agora vai permitir a criação de uma session da mesma forma que a gente faz com os modelos do ActiveRecord, passando um hash com os atributos e valores para inicializar o objeto. Vamos utilizar um pouquinho de metaprogramação, chamar um método igual da propriedade, passando o valor, utilizando o método send. E precisamos também, os parênteses são opcionais. E precisamos também informar ao helper de formulário que este objeto não foi salvo ainda. Desta forma, o formulário vai fazer um post. Fazemos isso através desse método persisted, que só tem que retornar false. Agora podemos criar um controller, que o modelo está salvo, podemos criar um controller. Vamos gerar um controller, apenas para não ter que digitar o nome da classe que precisa ser estendida. O gerador do Rails é totalmente opcional. As classes padrão, os arquivos padrão foram gerados, mas vamos trabalhar por enquanto apenas com a classe do controller. Vamos criar um método new, que vai ser utilizado para renderizar o formulário. Precisamos criar uma nova seção para ser utilizada no formulário, em branco. Vamos também criar um método create, que vai ser o método que vai processar o login. Esse método vai criar uma seção a partir dos parâmetros recebidos. Com esses parâmetros a gente vai ver se a seção for válida. Vamos pedir para que o modelo de usuário faça a autenticação. Eu sei que o modelo de usuário não existe ainda,
nós já vamos criá-la. Se a sessão não for válida, simplesmente renderizamos o formulário novamente. Caso ela seja válida, vamos solicitar para que o modelo de usuário faça a autenticação, passando o usuário e a senha recebidos. A vantagem de utilizar o nome e a senha como propriedades da sessão é que podemos colocar outras validações e isso vai facilitar bastante a vida. Se o login retornou um usuário, a autenticação foi efetuada com sucesso. Caso contrário, redirecionamos para o formulário de autenticação novamente, passando também a mensagem de que a autenticação falhou. É importante para a segurança da aplicação que simplesmente seja informado falha na autenticação, em vez de nome do usuário não encontrado ou senha não encontrados. E, no caso de sucesso, vamos armazenar o User ID na sessão. Vamos armazenar um nome de usuário. Pode ser útil. E também vamos armazenar um nome de display do usuário, o nome que o usuário gosta de ser chamado, ou o nome completo dele. O display name, vamos chamar assim essa propriedade. Agora, podemos redirecionar o usuário, já que o login funcionou, para a página que ele estava tentando acessar. Vamos armazenar isto em requested URI, ou para a raiz da aplicação, caso ele tenha acessado só a página de login de verdade. Bom, agora sabemos que o modelo usuário precisa ter uma propriedade name, uma propriedade display name, um ID e precisamos fazer a autenticação de alguma forma. Vamos ter que armazenar uma senha ou qualquer coisa desse tipo. Vamos utilizar o bcrypt para armazenar uma senha segura. Mas antes disso vamos editar um pouquinho o layout principal, fazer algumas pequenas alterações no layout. Se existe uma mensagem, vamos mostrá-la. Isso poderia ser feito em cada view, mas é muito mais fácil e muito mais esperto fazer simplesmente na view principal. O código é bem simples. Já tínhamos feito algo parecido. Vamos colocar um cabeçalho. Esse é apenas uma tela de autenticação, um exemplo. Vai acontecer apenas a parte de autenticação esse exemplo, então nós veremos coisas mais avançadas na próxima aula. Vamos colocar uma seção, dizendo que é a seção principal, e vamos colocar também um rodapé. É possível colocar estilos e deixar isso mais bonitinho utilizando o CSS. Mas isso foge um pouco do escopo desta aula. A gente vai ver isso mais adiante. Provavelmente próximo da última aula.
Agora, a mensagem é bastante importante e vai aparecer logo antes do código do template em si. Vamos agora criar o formulário de login. Vamos criar um template html.rb para editar esse formulário. No final do exemplo, vamos passar por cada um dos arquivos editados. Por enquanto, vamos criar esse formulário utilizando o form for normal. Graças aos includes do Active Model, podemos utilizar o form for para a classe Session. Eu vou separar os campos com labels utilizando parágrafos em vez de divs, eu prefiro dessa forma. Mas você pode fazer da forma que achar mais adequado. Esse formulário vai ser simples, apenas um campo de texto, um campo senha, vamos utilizar replace porque eu sou uma pessoa bastante preguiçosa. E agora o botão de login. Vamos utilizar um botão de submit para enviar esse formulário. Formulário pronto. 3 parágrafos. Vai enviar para o controlador de sessão. Podemos rodar o servidor agora. Com o servidor rodando, podemos acessar a aplicação. A página inicial continua sendo a página HTML default, ela não foi apagada ainda. Nós vamos para o endereço sessions new, que ainda não existe. Precisamos configurar o arquivo de rotas. Então vamos editar o arquivo de rotas, que fica no diretório config/routes.rb. Nesse arquivo podemos configurar a rota default, podemos fazer quaisquer configurações de rotas, mas vamos começar simplesmente adicionando controller de sessões aí. Perceba que colocamos resource em vez de resources. A ideia é que cada usuário tenha apenas uma sessão para aquele usuário quando ele está acessando a aplicação. É impossível para um usuário listar as sessões da aplicação. Bom, vamos criar um cadastro de usuários agora, senão não é possível fazer o login, já que não temos usuários cadastrados. Para o usuário, vamos cadastrar um nome, que vai ser uma string padrão. Vamos ver o que mais precisamos. Um nome, display name e a senha. Pelo menos isso. Vamos gerar o cadastro com scaffold, que não é o foco deste exemplo. Vamos fazer simplesmente da forma mais simples possível. Display name vai ser uma string também. E a senha, vamos armazenar password digest, que vai ser criado utilizando o bcrypt. Tudo pronto, podemos criar o cadastro agora. Depois deste cadastro criado,
vamos editar o modelo de usuários e neste modelo de usuários vamos criar o método login e configurar a senha segura como já fizemos no último exemplo. Percebam que a rota para os recursos dos usuários foi adicionada automaticamente. Vamos editar o modelo de usuários agora. Vamos utilizar senhas seguras, utilizando Bcrypt, claro. Depois precisaremos criar o método login também, mas vamos dar uma olhada na documentação do Rails por enquanto. Vamos ver o método hasSecuredPassword e vamos ver quais as dependências. Para que isto funcione, precisamos adicionar o Bcrypt no Gemfile. Este método vai automaticamente adicionar as propriedades password e password confirmation, as duas obrigatórias. Isto é importante para a criação e edição de usuários. Bcrypt é um algoritmo de criptografia específico para senhas, que é muito melhor do que um hash SHA-1, por exemplo, que é um algoritmo de hash genérico. Claro que por ser específico para senhas, o Bcrypt é bem mais pesado do que um hash genérico, porque a ideia não é se ficar alterando a senha o tempo todo. Sempre lembrar de, logo depois de instalar, de editar o Gemfile, rodar o comando bundle install. Bom, vamos editar agora a view de formulário para o usuário, adicionar os campos corretos em vez do password digest, que não deve ser editado diretamente. Agora, copiando este, podemos adicionar o password confirmation. Podemos... o submit vai funcionar normalmente. Os campos estão separados por div, porque é o padrão do scaffold. Numa próxima aula eu vou mostrar como alterar nesses padrões do scaffold. Vamos ver a listagem de usuários. Vamos tirar a senha dali, não tem por que estar mostrando a senha. E salvar esse arquivo, claro. E agora a view de show do usuário, remover a senha também. Já que é salvo apenas um digest, não é possível identificar essa senha. Vamos editar o arquivo dbseed para que sejam criados alguns usuários padrão. Criar usuários apenas de exemplo com nome sample1 e sample2. A senha será a mesma, sample pass, para ambos os usuários. Não esqueçam que temos que informar também no campo password confirmation, caso contrário a validação vai falhar e o usuário não será criado. E vamos colocar um display name qualquer. Sample user 1, sample user 2, por exemplo. Agora, nessa segunda linha, apenas trocar o número 1 por número 2, no name e no display name. Tudo certo, podemos rodar agora rake dbseed, depois do migrate, porque a tabela de usuários ainda não existe. Vamos rodar o dbmigrate
e agora o RakeDB-seed. Uma das vantagens de utilizar o Vim para trabalhar com Rails é que não precisamos estar alternando entre o editor e o terminal. Todos os comandos são acessíveis a partir da linha de comando do próprio Vim. Vamos editar o Application Controller. Precisamos agora informar que, fora a tela de login, fora o controlador de login, todos os outros controladores precisam ser acessíveis apenas por usuários já logados. Para isso, vamos criar um método needLogin, que vai fazer um redirect caso ainda não tenha nenhum usuário logado. Ele vai verificar se já existe um usuário logado através do método alreadyLoggedIn, que vamos criar agora. Esse método vai simplesmente verificar se a propriedade user_id, se existe no hash de sessão um valor de nome user_id. Com isso pronto, só precisamos verificar se é nil e retornar o inverso disso, para saber se já existe algum usuário logado. Agora precisamos colocar um beforeFilter, que vai verificar se todos os vamos mudar esse if de uma linha. A ideia, faltou um end. Agora tudo certo. A ideia é, antes de fazer o redirect, salvar na sessão, naquele campo que estamos utilizando no controlador, que é o requestedURI. Precisamos salvar na sessão qual página o usuário estava tentando acessar. Vamos fazer isso através do método request.uri. Agora podemos adicionar um beforeFilter. Para adicionar o beforeFilter, o método utilizado é exatamente o beforeFilter. A ideia é que esse método needLogin retorna true em todos os casos, exceto se não tem se for feito um redirect. E neste caso vamos fazer esse beforeFilter, a não ser que o nome do controlador seja sessions, porque é o controlador de login e a gente precisa poder logar se ainda não estiver logado. Agora podemos acessar a aplicação novamente. O bcryptRuby não faz parte do bundle. Isto porque adicionamos ele corretamente no Gemfile, como pode ser visto. Mas a aplicação Rails já estava sendo executada. Precisamos parar o servidor e startar novamente, porque instalamos novas gems depois que o processo já havia sido startado. Pronto. Tudo funcionando agora. Erro de digitação. O ActionDispatch request não tem um método URI. Corrigimos isso rapidamente no Application Controller.
Um refresh rápido e tudo funcionando. Agora falta uma coisa e o login não deve funcionar. A classe usuário não tem um método login. Então vamos lá na classe usuário criar este método login agora. Na classe user, desculpa. Precisa ser um método de classe, portanto self.login, e vai receber o nome do usuário e a senha. Para implementar este método, vamos utilizar um find by name, que vai procurar o usuário pelo nome do usuário informado. E caso o usuário seja encontrado, vamos chamar o método authenticate passando a senha. Utilizamos o try porque desta forma não precisamos fazer um if e armazenar em uma variável temporária. Enviando novamente o formulário. Parece que tem um bug no Safari. Tudo funcionou. Podemos acessar a listagem de usuários depois de um login com sucesso. Mas a aplicação precisa de algumas melhorias ainda. Por exemplo, eu preciso de uma forma de encerrar a minha sessão. Então vamos criar um método destroy no controller de sessões. Vai para a raiz da aplicação. Na verdade, para formulário de novo login. Não tem porquê ir para a raiz da aplicação. E o que esse cara vai fazer? Precisamos do root path, que não estava configurado no routes.rb ainda. Pronto, a raiz vai ser a listagem de usuários. Voltando para o controller de sessões. Precisamos limpar as variáveis que estávamos armazenando na sessão. Poderíamos invalidar a sessão inteira, mas vamos apenas limpar as 3 propriedades que adicionamos, que indicam o login, porque pode estar sendo utilizado um carrinho de compras ou algo do gênero que o usuário vai querer completar depois, logar como outro usuário para completar o processo ou qualquer coisa do gênero. Agora, no layout principal, precisamos adicionar um link para o login caso o usuário não esteja logado e um link para fazer o logout caso o usuário já esteja logado. Então, dentro do cabeçalho, vamos colocar um if vamos acessar diretamente a sessão aqui, verificar se existe o user ID na sessão. Caso ele exista, vamos imprimir um botão de logout. Um link, na verdade. E caso não exista, um link para o login. Utilizando o link to, normalmente. Vamos botar um texto qualquer, pode ser, por exemplo, logout. Vai para sessions path. Porque não existe um destroy sessions path. E precisamos setar o método para delete. Vamos utilizar a sintaxe nova do Ruby 1.9. Pronto. Isto criou um botão de logout. Isto vai chamar o método destroy do controller de sessões. Agora um link para o login, utilizando o link to novamente.
New Sessions Path e tudo certo, é isso que precisamos. Fazendo um refresh, temos um botão de logout, que quando clicado, nos envia para o formulário de login. Se tentarmos acessar a listagem de usuários, voltamos para o login, pois não tem mais nenhum usuário logado. Tudo funcionando. Podemos fazer algumas alterações. Por exemplo, caso tenha alguém logado, podemos dizer bem-vindo usuário X ou qualquer mensagem utilizando o display name. Muitos usuários acham confortável e é também seguro ver em algum lugar da página o nome do usuário logado. Isso evita, por exemplo, que eu esteja acessando a sessão de outro usuário, ou pelo menos permite que eu saiba que eu estou fazendo isso. E também podemos mexer um pouquinho, bem rapidamente, no CSS para colocar esse botão de logout e o nome do usuário no canto direito. Vamos editar o Sessions CSS. Na verdade, todos serão concatenados, então qualquer um desses seria perfeito. Vamos colocar o text align para right. E vamos garantir que, se for um H1, o texto vai ficar alinhado ao centro, diferente do que está hoje à esquerda. Pronto, menos pior. Isso moveu a listagem de usuários também. Estamos utilizando um H1 ali. Não chega a ser um problema, esse é um exemplo simples. E se fosse uma aplicação real, precisaríamos melhorar muito o layout. No console do Rails, podemos confirmar que nenhuma senha de usuário foi salva no banco. Temos apenas um hash, ou password digest, como é o nome do campo. Essa senha, esse hash é bem melhor do que um SHA-1, como eu havia comentado. E a propriedade password não pode ser lida. Na verdade, ela pode ser lida, mas retornar new, a não ser que eu tenha recém-setado ela. A mesma coisa para o password confirmation. Nenhuma das duas propriedades é salva no banco, porque a ideia é gerar um digest e armazenar isso de forma segura. Revisando um pouquinho do que foi feito, colocamos um before filter que garante que todas as páginas precisarão de login, exceto a de sessões. Criamos um método que redireciona para o formulário de login, caso não tenha nenhum usuário logado, e um método que verifica se já temos um login. Configuramos as rotas para os usuários, isso foi feito via o generator, uma rota singleton resource para sessões e a raiz da aplicação. No modelo de usuários, o hasSecurity Password, sempre use isso para armazenar senhas. Não esqueça de adicionar o decryptRuby no Gemfile, caso vá utilizar isso. E um método login que retorna ou o usuário logado ou new. Esse método try ajuda bastante a evitar um if, mas poderia ter sido feito de outra forma sem problema nenhum. No DBSeeds, criamos 2 usuários padrão, apenas para exemplo. Nunca façam isso numa aplicação real.
Uma aplicação real deve permitir que o usuário, logo depois de instalado, crie a senha. No formulário de login, na display de usuários, na tela de display de usuários, removemos a senha. O resto é um HTML bem simples. Na listagem, removemos a senha também. Foi a única alteração feita. No formulário, removemos o Password Digest e adicionamos o campo Password e Password Confirmation. Eles estão utilizando Text Field, poderiam ser Password Field, mas não é um problema. O formulário de novo login é um formulário simples, utilizando o método login. CSS bem básico, apenas para mover aquele texto para a direita. E o controller de sessão, criando uma sessão para o formulário, validando os parâmetros para criar a sessão, ou seja, logar o usuário no sistema, criar uma nova sessão no sistema. O método valid verifica as validações da sessão. O user login é o método que criamos, que retorna um usuário caso o login tenha funcionado. E requested URI ou root path para redirecionar o usuário. No método destroy, simplesmente limpamos as variáveis que criamos na sessão. E no model de sessão, estamos utilizando esses recursos do Active Model. Validations permite validação, conversions e naming são requisitos do Form for. Definimos os atributos, adicionamos validações, criamos um construtor para permitir a criação via hash como no Ruby, e o persisted informa o formulário que nada foi salvo. E ficamos por aqui. Essa é a forma mais segura que eu conheço de salvar senhas no banco. Se vocês quiserem, podem utilizar frameworks específicos para isso. Espero que você tenha gostado dessa primeira aula. Grato pela atenção e, novamente, se você gostou da aula, considere comprar a aula para poder fazer download do arquivo e ter acesso ao código-fonte e incentivar a criação de novas videoaulas gratuitas. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima.